Nós vamos aprender, meus irmãos, como nos portar nessa geração, como compreender o que está acontecendo nessa geração, como enfrentar as dificuldades dessa geração, como entender os tempos, como não errar em algumas coisas que são básicas, que nós podemos aprender e não errar mais nelas, como entrar mais fundo no Espírito Santo e trazer uma marca para a nossa geração, de uma forma que os frutos vão ser colhidos não só nessa geração, mas também nas próximas gerações. Eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós vamos começar trabalhando em Lucas. Quem está no celular, dá uma arrastadinha rápido aí, pula para o Facebook e compartilha a live aqui da igreja para que a gente possa atingir mais e mais pessoas. Nós já temos ouvido relatos de pessoas que estão sendo tocadas, estão vindo para a igreja por causa das transmissões que nós estamos fazendo. Amém? Então, se você puder agora, rapidinho aí, acessa o teu Facebook, procura ali a fanpage da igreja e compartilha a ministração dessa noite. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler um pouco de Bíblia. Os irmãos não vão ficar magoados se eu ler um texto um pouquinho grande. Não, irmãos. Os irmãos não vão ficar magoados se eu ler a Bíblia na igreja. Amém, irmãos? Não? Então vamos lá. Lucas 1, versículo 5. Nós vamos ler do 5 ao 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, um pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha mulher também já tem idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo, e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar, então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias de seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou? Tem alguém me acompanhando no texto? Ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez, contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Amém. Vamos ler todos juntos no 25, todos juntos. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Glória a Deus.
Irmãos, Deus arrebentou o meu coração nessa semana com essa palavra, com essa história tão maravilhosa, porque é uma história que ela percorre lado a lado com a história de Maria, José Maria e o nascimento de Jesus. Por isso talvez é uma história que ela não tenha tanta atenção, não seja dada tanta atenção assim, a história de Zacarias e Isabel e ao João Batista, que é o filho. E nós estamos aqui, irmãos, num livro, no Evangelho de Lucas. É interessante a gente notar que Mateus, Marcos e Lucas são os 3 evangelhos que a gente tem sinóticos, eles falam as mesmas coisas, se você perceber. Tem gente que já entendeu isso porque já foi ler a Bíblia e viu assim, isso aqui eu já vi em algum lugar. Talvez você está lá em Marcos, você já leu alguma coisa em Mateus. Talvez você está em Lucas, você viu alguma coisa em Marcos e Mateus. Alguém já passou por isso? Já teve essa revelação? Amém. Não era assim algo, não é algo mágico, tá, irmãos? Isso aí é porque são 3 relatos sobre os acontecimentos daquele tempo, daquele período. E Lucas é um médico grego, ele é mais detalhista, ele é mais culto, ele tem mais cultura, então ele escreve sobre as coisas que se passaram com mais detalhes. Então é um livro muito interessante se você quiser entender as coisas com mais detalhe. E lá no versículo 5, meus irmãos, começa assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado... Nos dias de Herodes, na minha Bíblia essa versão está, quando Herodes era o rei da Judéia. Irmãos, a gente não tem noção do que essa frase representa, do que essa frase significa. Esse é o problema de muitas vezes nós lermos a Bíblia com a mentalidade moderna, com a mentalidade atual, porque Herodes o Grande era rei da Judéia, e isso significava que os dias eram maus. Herodes não era da linhagem sacerdotal, não tinha sangue real, foi colocado no posto de rei por uma desobediência da nação de Israel. Muito melhor, por causa da desobediência de Israel, Roma toma Israel e eles colocam esse rei aí, que era um testa de ferro de Roma, para governar a região da Judéia. Só que esse cara era louco, o Herodes era um cara louco, foi ele que mandou exterminar as criancinhas, porque ele se sentiu o quê? Ele se sentiu ameaçado, porque um novo rei estava profetizado para vir. Esse é o louco que mandou matar sua família e vários rabinos da época. Nos dias de Herodes, irmãos, nos dias de Herodes é exatamente 400 anos depois do último profeta que houve. Se você vê o livro de Malaquias e o livro de Mateus, as Bíblias até antigas, eu não sei quem tem uma Bíblia dessa aí, tá? Mas as Bíblias antigas tinham 4 folhas em branco entre Malaquias e Mateus. Por quê? Para indicar, cada folha em branco ali significa 100 anos, são 400 anos que não houve profeta, não houve profecia. Deus parece que tinha morrido, Deus parece que tinha se esquecido de Israel, Deus parecia que não existia mais, meus irmãos. Então são 400 anos de silêncio, 400 anos sem ouvir a voz de Deus, e além disso, sem ouvir uma voz espiritual, havia esse louco como rei, esse cara louco como rei, que reinava com ira, que reinava blasfemando as coisas de Deus, que perseguia os devotos do judaísmo. Ele era, entre aspas, convertido ao judaísmo. Ele nem era um judeu de nascença, ele converteu-se ao judaísmo. Ele era um rei idumeu, ao sul de Israel, que Roma colocou para reinar. Irmãos, talvez da história de Israel, tirando o exílio na Babilônia, foi um dos piores momentos para se viver. Talvez você está vivendo nos dias de hoje, preocupado com a previdência, com o aposento, em ter um trabalho, mas não tem a mínima noção, você não sabe o que é viver na época, nos dias de Herodes, nos dias de quando Herodes era rei. E lá nos dias que Herodes era rei, nós encontramos um relato de um casal, Zacarias e Isabel, e a Bíblia diz o quê? Que eles eram justos, que eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Irmãos, no momento mais difícil, no tempo mais difícil, no tempo escuro, 400 anos sem Deus olhar para a nação de Israel, ainda tinha gente fiel, não eram muitos, mas ainda tinha.
Tinha gente que não olhava para o rei humano, mas estava lá no templo. A Bíblia diz aqui, irmãos, que ele era um sacerdote e ele estava servindo ao templo. Caiu o turno dele de uma semana, ele foi ao templo fazer o trabalho dele. Eles não largaram a justiça, eles não pararam de ser devotos ao Senhor. E além do mais, há uma coisa que nós precisamos abrir um parênteses aqui. Isabel era o quê? Era estéril, meus irmãos. Além de ter o Herodes como rei, Isabel era estéril. E a gente precisa entender, porque a mente atual, se você não pode ter filho, tem gente hoje que não liga. Tem gente que hoje, filho é despesa, filho é problema, se qualquer coisa também eu adoto um filho. Não era assim naquela época. Naquela época a esterilidade era uma vergonha absurda, era um sofrimento absurdo para uma mulher que não podia ter filhos, ou um homem que não podia ter filhos. Se nós olharmos, irmãos, lá em Levítico 20, 20 e 21, olha só, a lei mosaica dizia o que? Se você se deitar com a tia, a esposa do seu tio, você morrerá sem filhos. Se você tomar a irmã do seu irmão, se você tomar a mulher do seu irmão e se deitar com ela, qual era o castigo? Não ter filhos, vocês morrerão sem filhos. Então, a cultura judaica convivia com a ideia de que não ter filhos, e que a esterilidade era o quê? Castigo divino. Lá em Salmos diz, Salmo 127 diz assim: os filhos são herança do Senhor, porque gerar filhos, não na época, né, até hoje, é dom de Deus. Então, quando aparecia alguém com esterilidade, essa pessoa começava a ser olhada com desconfiança na sociedade. As pessoas evitavam. Deus está castigando essa pessoa, aconteceu alguma coisa com ela não tem o dom de gerar filhos, tem algum problema acontecendo com ela. Essa era a vida de Isabel e Zacarias. Irmãos, além do tempo em que eles viviam, Isabel e Zacarias sendo estéreis, irmãos, eles continuavam justos e obedientes a todos os mandamentos e preceitos. Por isso que essa história é linda. Por muito menos na história de Israel, sacerdotes abandonaram o posto, por muito menos profetas abandonaram o Senhor, por muito menos reis buscaram a idolatria. E não é assim com a gente. Por muito menos eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais ir numa célula, eu não quero estudar, eu não quero isso, eu estou magoado. Por muito menos nós largamos o Senhor. Amém ou não amém? É verdade ou não é? Por isso que é uma geração que, se não se ligar, irmãos, a nossa geração, não todos, porque Deus tem fiel em todas as gerações, mas a nossa geração ela pode sofrer muito se ela pensar em abandonar o Senhor por qualquer coisa. Eles se mantinham fiéis e com esperança, fiéis naquele momento que você sabe assim, você ora, eu não sei se você já passou por isso, você ora, e o Senhor parece que não está falando nada, o Senhor parece que não está aparecendo, parece que Deus está em silêncio, mas Deus não deixou de ser Deus na sua vida, Deus não deixou de existir, Deus não deixou de acompanhar quem você é. Todos aqui, eu creio, já passaram momentos difíceis, e o Senhor estava lá, a minha pergunta é, você continuou justo? Você continuou irrepreensível e obediente? Coisas, não é coisa de profecia não, tá? Mas coisas ruins vão acontecer. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Esses boas, entre aspas, tá, irmãos? Porque não existe bom debaixo do céu. Mas o que vai acontecer quando alguma coisa ruim acontecer com você? Você vai duvidar da existência de Deus? Você vai duvidar de Deus? Não, creio que não, amém? Naquele momento, irmãos, naqueles dias de Herodes, a gente continua lendo que no versículo 11, eis, se puder só acompanhar ali, pôr na tela, eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, à direita do altar de incenso. Eu só quero dizer uma coisa antes de a gente ir para o que o anjo efetivamente falou. Irmãos,
Se você está aos pés da cruz, se você está buscando a Deus, se você está aqui sinceramente buscando a Deus, Deus vai falar com você, cedo ou tarde. Você vai ouvir, eu quero que você tenha a chance de ouvir centenas e milhares de pregações, que você tenha a oportunidade de se matricular numa das escolas. Eu sonho que pastores ponham a mão sobre a sua cabeça, que lá no seu quarto, quando você estiver buscando a Deus, Deus se mova a ler um texto que vai falar com você, que você de repente escute um louvor, que era a resposta que você está precisando. Mas de uma coisa você pode ter certeza, Deus vai falar com você, porque Deus abriu a boca, depois de 400 anos, para falar com Zacarias. E aí eu pergunto para você, e se Zacarias não tivesse orado? E se Zacarias tivesse abandonado o Senhor? E se Isabel não tivesse continuado justa? Olha só o que aconteceria com a geração deles, irmãos. João Batista poderia não ter nascido. Amém? Estão entendendo? Tem muita coisa na tua vida que está, eu uso a frase, né? Não é você que tem que esperar a vitória, é a vitória que já está esperando você. Você está engarrafando o céu com bênção. As bênçãos estão engarrafadas lá, só está faltando você buscar. Você não está buscando. Porque eu estou esperando a minha vitória, eu estou esperando a minha resposta. Bom, o céu está engarrafado de bênção. Você só não está buscando, como Zacarias e Isabel buscaram. Quem aqui quer ter vitória na sua vida? Ninguém? Quem quer ter vitória? A vitória já está dada, irmão. Não vai cair que nenhum presente, pode até cair, mas normalmente não é assim. Você tem que buscar onde? No seu quarto secreto. Eu sempre digo, né? As tuas bênçãos estão num monte. Quem é que gosta de subir o monte? Levanta a mão. Quem gosta de subir? Mas não é esse monte, é um monte de página da Bíblia. Esse é o monte que está a resposta da tua vida, é um monte de página da Bíblia. Quando você lê, buscar esse monte de página, Deus vai te responder, irmãos. Amém? Deus vai te responder. E aí a gente vai pular para o versículo 13, que aí disse assim: não tenha medo, Zacarias, porque a sua o quê? A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Imagina o senhorzinho de idade, eu não sei se ele tinha 70, 80, 90, não sei. Ele ouvia do anjo, era um anjo, irmãos. Ele ouvia assim: Isabel vai ficar grávida. Quando a palavra usa aqui a idosa, a Bíblia usa a palavra idosa ou velha, não quer dizer só de idade, mas de passar a época de poder ficar grávida. E ele falou, o anjo falou: a Isabel vai ficar grávida. E aí, irmãos, no versículo 18, aí vem Zacarias, fala o seguinte: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Por quê? Porque eu já sou velho e a minha mulher também é de idade avançada. Irmãos, olha a revelação. O anjo Gabriel, o mesmo anjo que apareceu a Daniel, o mesmo anjo que aqui na frente vai aparecer para Maria, um anjo importante, irmãos. Eu sei que não tem anjo que não seja importante, mas a hierarquia do céu nós não podemos compreender, mas o anjo Gabriel, ele é enviado para coisas muito importantes. Ele apareceu para Daniel e agora está aparecendo aqui. Gabriel, em pessoa ou em anjo, né? Ele vem e fala assim: Isabel vai ficar grávida. Daí ele olha para si, ele começa a olhar para a pele enrugada dele, ele começa a dizer assim: mas eu sou velho, o anjo falando, e ele, a barba, está vendo? Está vendo a cor da barba? Como pode isso? Como pode isso? Não tem como, porque eu sou velho, e além de eu ser velho, a minha esposa também é. Enquanto o anjo profetizava, ele duvidava. Irmãos, toda dúvida tem uma consequência, porque dúvida é pecado. Duvidar de Deus é pecado. Nós não costumamos dar valor a essa verdade, porque dúvida para nós, dúvida é um negócio de qualquer coisa, dúvida não dá nada. Irmãos, irmão, o pessoal levanta a mão e conta assim que tem dúvida.
e não olha que é a mesma coisa que está dizendo, ó, eu estou me prostituindo, gente. É uma coisa que todo mundo passa, né? Não, dúvida é pecado, e tem o quê? Consequência. Todo pecado tem o quê? Consequência. Irmãos, conforme Deus vai se revelando para você, dia a dia, na palavra, na igreja, em qualquer lugar, o seu nível de fé tem que ir aumentando, o seu nível de fé tem que ir aumentando, e a sua dúvida tem que ir diminuindo. Está certo que você é novo na igreja, você aceitou Jesus agora, você vai conhecer a Cristo, mas tem pessoas aqui com muito tempo já com o Senhor, que não pode mais se dar o luxo de duvidar de uma palavra que o Senhor lança nesse lugar, que não podem duvidar de palavras que o Senhor já lançou para a tua vida, e é o que mais a gente escuta hoje, é pessoas duvidando. Eu já sou velho, se não é velho diz eu sou novo, eu não tenho dinheiro, eu não sou filho do pastor, eu não sou isso, eu não consigo falar, eu sou gago, eu não posso abrir uma célula porque eu sou tímido, eu não posso evangelizar, eu não posso. Enquanto tu está olhando para a tua limitação, tu está dizendo que Deus também não pode. Deus também não pode. Nós tivemos aqui, irmãos, há 2 semanas atrás, não tivemos uma conferência com o irmão Carlito? Não tivemos? Ele estava aqui, irmãos, ele podia ter dito, como ele de fato disse para o Senhor, Senhor, olha só, eu não tenho pernas, eu não tenho mais um braço, e o Senhor, Ele olha para o próprio poder, e Ele diz, eu posso fazer na tua vida, eu posso fazer na tua vida. Então assim, irmãos, ó, Deus está me agitando, porque assim, eu estou vendo aqui nesse lugar pastores, missionários, mestres, profetas, apóstolos, a gente está vendo aqui, e o pessoal não está entendendo, porque está se achando pequeno. Não se ache pequeno, tenha certeza que você é pequeno, porque grande é o Senhor na tua vida. Você é pequeno mesmo, não quero te dar spoiler disso aí, mas você é pequeno, mas Deus é grande, irmãos. Não é que Zacarias era o cara, não, irmão, Zacarias já estava, como diz a minha esposa, era a última voltinha dele já, tá? Era a última voltinha de Zacarias. Só que Deus é Deus. Quando Deus quer fazer, irmãos, se eu estou pregando hoje à noite aqui, eu vou dizer um negócio, irmãos, Deus pode fazer na tua vida, irmãos, porque não era para eu estar aqui. Deus pode fazer na tua vida. Fala para o teu irmão, não duvide do Senhor, não duvide do que o Senhor falar, não duvide. Aí nós caímos lá no 20, aconteceu um negócio muito legal. Eu gosto da forma como Deus usa as coisas para ensinar as pessoas. No 19, o Zacarias, seguinte, eu sou Gabriel, Zacarias. Ô Zacarias, olha só, Gabriel se apresenta de novo. Eu sou Gabriel. Ô Zacarias, tu está falando que tu é velho? Eu sou Gabriel. Eu vim da parte de Deus para te entregar uma palavra. Tu está duvidando de mim, cara? Claro, não foi com esses termos que eu estou usando, né? Mas tu está duvidando de mim? Ele disse, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. No 20, todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras. Então, que legal, Zacarias lá dizendo todo duvidoso, todo assim, agora eu pego isso, eu quero ver se o anjo vai continuar, eu vou botar dúvida no coração do anjo. O anjo provavelmente se levantou a voz, né? Levantou a mão e falou assim, cara, eu sou Gabriel, eu vim da parte de Deus, e você está duvidando do que eu posso fazer na tua vida. Sabe o que vai acontecer contigo? Até que essas coisas aconteçam, você vai ficar mudo, você vai perder a voz. E também, a gente lê uma frase dessa e não entende a realidade da época, é difícil, tem que estudar, irmãos. As preciosidades da palavra você tem que cavocar, tem que ir cavar. Perder a voz, e no grego, né, no original, é perder a voz, e ele também ficou surdo, ele ficou mudo e surdo. Tá, irmãos? Aqui, infelizmente, a tradução falou só mudo, mas eu vou provar como ele ficou surdo também. No versículo 62, eles foram falar, se tiver o 62 aí, eles foram falar com Zacarias, olha só, e com gestos, perguntaram, com gestos, se ele estava ouvindo era só dizer, né? Qual é o nome? Não, mas eles tiveram que, porque o verbo, ele
grego, ele compreende ficar mudo e ficar surdo. Perder a voz. O que é perder a voz? Por que ele perdeu a voz? O que tem a ver com perder a voz? Que castigo é esse? Meu Deus, eu estou alegre, eu vou ter um filho. Perder a voz não é nada, né? Perder a voz está de boa. Perder a voz é você se tornar irrelevante na sua geração. Perder a voz, quando você perde a voz num contexto social, você deixa de fazer parte do grupo das pessoas que falam, você está alheio ao mundo dos sons, você não participa. Se você tem alguém surdo, que é surdo, e está num grupo como o nosso, e a gente está louvando ao Senhor, ele não está participando daquele momento, porque ele não está escutando, é estar alheio, é ser colocado de lado, é não fazer parte daquele contexto. Quando você perde a voz, você sai, você é sacado do mundo das pessoas que falam. Não deve ser uma situação muito agradável. Quando você deixa de escutar, você passa a ser uma pessoa alheia ao mundo dos que escutam. É como se você vivesse um mundo à parte, um mundo que agora tem que ser falado e escutado por sinais, por gestos. É um outro mundo, não é um mundo natural, não é um mundo normal. E o que é perder a voz, gente? Perder a voz na sua geração, muitas vezes vai ser você estar alheio ao que Deus está fazendo nessa geração, é você perder a chance, é você perder o bonde, é perder o ônibus, a fila anda, meus irmãos. Se não tivesse acontecido isso, Deus teria levantado outra pessoa, porque Deus levanta, quando você nega o chamado, Deus levanta outra pessoa. Perder a voz é perder a chance, o ônibus passou. Se você duvidar, você recebeu um chamado, você duvidou do Senhor, o ônibus pode passar, e você vem na igreja e vê todo mundo vivendo um negócio, todo mundo vivendo algo, e você fica lá, com mágoa no coração, porque você não entende, você não está vivendo aquilo, porque você foi sacado fora, você ainda não entende, você está sem voz, sem autoridade, é viver um mundo completamente à parte. Irmãos, quando a gente fala de geração, a gente pensa, geração é a minha, por exemplo, a minha geração é agora e a do pastor Pada foi lá atrás, eu não acredito nisso. Geração é quando você está vivo, amém? Deu para entender? Então não tem problema de idade aqui, né, irmãos? Enquanto você está vivo é a sua geração. Mas eu quero contar uma experiência, não que eu queira basear o que eu vou contar agora, a experiência para embasar o que eu estou falando, mas foi uma experiência muito interessante, irmãos, que aconteceu lá na década de 90, na casa da tia Adriana. A mãe está aí, a mãe não está? O pai de repente lembra dessa cena, a Cris era pequenininha, não sei se vai lembrar. Nós estávamos no jantar com todos os irmãos da igreja, lá da igreja da praia, era uma igreja pequena, mas eu sei que tinha umas 30 crianças mais ou menos, entre crianças e adolescentes. E a gente estava brincando na rua, eram umas 8 horas, 8:30 da noite, e eles estavam tudo lá jantando, era uma peixada, não sei o que era, depois de um culto de sábado, uma reunião, não sei, não entendo direito, não lembro, a mãe deve lembrar. Só que uma cena me marcou, eu lembro uma coisa que aconteceu naquela noite, que eu nunca mais esqueci, e essa semana o Senhor me trouxe muito forte. Nós estávamos todo mundo brincando de pegar, eu tinha 14 anos, e tinha criança de 6, 7, 8, 9, naquele tempo a gente brincava de pegar até os 16, né gente, tá? Então eu tinha 14 anos, né? Quem é desse tempo aí, que brincou até os 16, 17, amém, glória a Deus. Hoje em dia, 6 anos já, mas enfim, irmãos, nós estávamos tudo brincando de pegar, de correr, de qualquer brincadeira infantil que eu não lembro direito, e de repente, irmãos, foi uma loucura, a ciência não explica isso, não tem como. As crianças largaram tudo que tinha na mão, se tinha bambolê, se tinha peão, se tinha bola, eles largaram tudo no chão ao mesmo tempo e começaram a gritar e apontar para cima, e a dizer: pai, mãe, e gritando e dizendo assim: tem um anjo ali, tem um anjo ali. Aí vocês podem estar perguntando assim: bom, Ramon, agora que tu estava junto com essa turma, descreva como é que foi essa sensação de ver o anjo. Pois é, irmãos, aí é que está o problema. Parece que Deus deu um corte na idade, parece, tá?
De 11 anos para cima, irmãos, é incrível, de 11 anos para cima, ninguém via. A gente era uns 5, 6 mais velhos, e a criançada pequenininha, gente, eles se escondiam um no outro, assim, eles corriam, e nós assim, ó, aonde? Eu tinha 14 anos, a mãe lembra desse dia, vamos ver se ela lembra, ela vai concordar, vai lembrar, vai contar mais detalhes. E aí, irmãos, aí começou aquele griteiro na rua, e eles começaram a sair, o que aconteceu? E as crianças logo pularam nos colos dos adultos, lembra, mãe, desse dia, dessa cena? Amém. Pularam nos colos dos pais, e apontando e escondiam o rosto, porque devia ser uma visão muito perturbadora, né? Ver um anjo, né? Talvez até, quem sabe, né, irmãos, Gabriel, né, irmãos, já pensou, né? Gabriel não vi, mas eu estava perto, mas enfim, irmãos, e aí, irmãos, foi uma cena muito louca, porque daí assim, ó, foi a primeira vez, eu acho que na minha vida, que eu tive noção do pecado de verdade, porque sabe o que veio no meu coração? Eu assim, ó, não falei para eles, né? Assim, ó, nós não estamos vendo, porque eles são puros. Nós já sabemos o que é o pecado, nós somos maus. Deus deu essa visão para os puros. Criança de 4, 5, 6, 7 anos, 8, 9, 11, que eu lembro, 11, 12 para cima, nós ficamos assim, ó, porque nós ficamos assustados. Então não era para minha geração ver aquilo. Irmãos, eu participei de um negócio que eu não vi, até hoje eu não entendi o que aconteceu. Mas é terrível não fazer parte do mover. Eu senti, naquele dia eu me senti o pior pecador, com 14 anos. Depois teve vigília, né, porque eu acho que até os adultos ficaram assustados. Não, vamos orar, entramos todo mundo, e nós oramos realmente na casa da tia Adriana, eles lembram, entramos lá para dentro. Daí, irmãos, eu dobrei o joelho, eu só pedia: Senhor, misericórdia, Senhor, por que o Senhor não mostrou para mim, o que tem de errado comigo, Senhor? Então talvez ali eu me senti como Zacarias, eu não podia falar, eu não pude fazer parte daquele momento. Vocês estão entendendo qual é o problema de você ignorar a voz de Deus na sua vida? Você pode ver todo mundo ser abençoado, e passa a sua geração, e você continua a mesma pessoa, vivendo outra coisa completamente diferente do que Deus planejou para você. Mas o Ramon, o cara chegou ontem na igreja. Pois é, ele chegou ontem, e ele já entrou nessa geração. Ele entrou ontem, e ele já entrou na nova temporada. Ele chegou ontem, e Deus já vai usar poderosamente, porque não é questão de tempo de igreja, é questão de resposta ao Senhor, é questão de não duvidar. Amém? Versículo 36. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Aqui o anjo Gabriel já está falando com Maria, mas nós não vamos entrar nesse caso hoje, mas eu só quero pegar uma frase. E Isabel, sua parenta, está igualmente grávida, apesar da idade avançada, sendo que já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Agora vem uma frase linda: porque para Deus não há nada. Irmãos, toda geração precisa escutar isso. Para Deus nada é impossível. Lá em Gênesis 18, 13, se eu não me engano, o anjo chega, o Senhor chega para Abraão e fala: Sara, já velha, vai ter um filho. E Sara estava escutando atrás da tenda, da porta, seja lá o que for, e riu. E o Senhor vê todas as coisas. O Senhor vê até quando ele está de costas, né? Ele viu. E ele nem se dirigiu a Sara. Ele falou com o próprio Abraão. Ele fala assim: por que a Sara riu? Por acaso há coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Que tapa na cara. Irmãos, não tem coisa difícil, nem impossível para o Senhor. O fato de você já estar aqui foi um dos impossíveis de Deus, porque pela sua carne você nunca viria aqui, porque a carne não quer nada que é do Espírito, mas Deus te atraiu para esse lugar. Deus te atraiu para esse lugar. Fala para a pessoa que está do seu lado:
Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E aí nós chegamos, estou me encaminhando para o final agora, irmãos. Versículo 41. Agora tem uma coisa muito legal. Aqui é um encontro, para mim, é um encontro de princesas. Glória a Deus. Irmãos, um dia eu vou ter a chance aqui de pregar sobre Maria, a princesa esquecida na lama. Porque Maria era da linhagem de Davi. Assim como Isabel, assim como Zacarias, todos da linhagem de Davi. Eram eles que tinham que estar reinando no lugar de Herodes. Era a linhagem de Davi. Por isso que Herodes fica irritado, porque começava a profecia a pipocar de novo. Está vindo o Messias, está vindo o rei que vai tomar o trono de Davi. Aí Herodes, pouco inteligente, para não dizer outra coisa, diz: vamos matar todo mundo que está nascendo então. Mas não, para Deus nada é impossível. E aí quando se encontram essas duas servas de Deus, no versículo 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aconteceu 3 coisas aqui, eu vou encerrar com isso. 3 coisas. Maria chega na casa de Isabel. Maria chega na casa de Isabel, está lá, ao ouvir a saudação de Maria, bem baixinho o instrumental, fazendo favor. Ao ouvir a saudação de quem? De Maria. O bebê de Isabel se agitou dentro dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 2 coisas nós já vamos tirar daí. Primeiro, Isabel era uma mulher sensível ao Espírito Santo. O bebê estremeceu. De repente, se fosse você, aquele arrepio, aquela vontade de chorar na oração, aquela vontade de pegar a Bíblia e ler, aquela vontade de orar, aquela vontade de dar um abraço em alguém. Isso é coisa da carne, isso é coisa não é de Deus, isso é da carne, isso é da minha carne. Irmãos, eu tinha esse preconceito. Não precisa se emocionar tanto na presença de Deus. E hoje eu tenho aprendido a chorar na presença de Deus, irmãos. Eu ouvi a minha vida inteira isso, ouvi a minha vida inteira assim: eu nunca vi tu chorar. E realmente, não sou acostumado a isso, não era acostumado a isso, era muito difícil eu chorar. Mas eu estou aprendendo a chorar na presença de Deus, a pedir um coração sensível, a um coração onde eu não quero adorar a Deus só com o meu intelecto, eu quero adorar a Deus com o meu coração e com as minhas emoções. Deus criou as tuas emoções. Então quando você sentir um arrepio, nem sempre esse arrepio é porque está frio, nem sempre esse calafrio é uma coisa química, física. Nem sempre essa intuição que você tem de falar com alguém, de pegar o telefone e ligar para alguém, nem sempre isso é da carne. Às vezes o Espírito Santo está te movendo a fazer alguma coisa, e você tem dito: é da carne, e você não faz. Isabel sente que era algo espiritual. O menino pulou, e pega João Batista, né? Uma criança daquele tamanho já era sensível. Olha, é só gente escolhida mesmo, sensível ao Espírito Santo. E aí o que acontece com Maria Isabel? Aí vem a segunda coisa: ela ficou cheia. Fala comigo: cheia do quê? Do Espírito Santo. Gente, Pentecostes, festa de Pentecostes. Pentecostes é a festa 50 dias depois do domingo de Páscoa. É a festa da roça, é a festa da colheita, é a festa para celebrar a colheita. Nessa ocasião é onde Deus derrama o Espírito Santo, e os discípulos, os apóstolos, ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo. Antes não era assim. Ela não ficou cheia do Espírito Santo da mesma forma que os apóstolos, mas ela ficou cheia do Espírito Santo daquele momento, da forma como Deus queria tocar a vida dela. Por quê? Porque para trilhar a jornada que Deus tinha dito, tinha falado, para trilhar a jornada de criar uma criança como João Batista, só estando cheia do Espírito Santo. Para você desenvolver o que Deus colocou no seu coração, só se você estiver cheia do Espírito Santo. Não é uma obra carnal, por isso que não há impossível para Deus, porque quem faz a obra é Ele, não é você.
você precisa se encher do Espírito Santo. Você está orando todo dia, quando você acorda: Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, sensibiliza o meu coração, quebra o meu orgulho. Você está orando por isso? Se você não tiver, comece a orar, porque Deus quer te encher. Não é só no culto de domingo, não é só numa vigília, mas é todos os dias, porque essa geração vai precisar do fogo do Espírito ardendo na sua vida. Amém? E por último, irmãos, acontece uma coisa lá no versículo 43, vamos ler do 42, ela sentiu, ela teve sensibilidade do Espírito, daí ela ficou cheia do Espírito. Só alguém cheio do Espírito para falar o que ela vai falar agora, só alguém cheio do Espírito para fazer isso aí, ó. Então, em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho grande a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Mas como que ela sabia? Claro que já tinha profecia, mas profecia, irmão, profecia, ó irmão, o pastor aqui, o pastor lá dos Estados Unidos, como é que é? O pastor Raul falou 3.000 discípulos aqui nessa igreja. Os irmãos estão, cadê a festa? Cadê a fé? Olha, irmãos, eu não quero ir longe, não tem medidor aqui de fé na igreja, mas eu tenho certeza que muita gente duvidou, muita gente não acreditou, porque muita gente não está entendendo que é pelo Espírito que se entende as coisas. Então Isabel olha para Maria, olha para a barriga de Maria, não sei o tamanho que estava, irmãos, não pesquisei isso para dizer, mas ela falou: porque eu tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Irmãos, só por revelação espiritual, só estando cheio do Espírito para você entender o que Deus está fazendo nessa geração. Então, irmãos, escuta o que eu vou dizer. Se você estiver aí no banco sentado durante a semana, você liga para o pastor: pastor, me explica, eu não estou entendendo o que está acontecendo com a igreja mudou, agora nós mudamos a cor da parede, a praça, para que uma praça? Hambúrguer, o que hambúrguer tem a ver com a igreja? O que café tem a ver com a igreja? O que água saborizada agora é umas coisas que eu não entendo. Você não entende porque você não está cheio do Espírito Santo. E agora fecharam a célula lá que eu ia, agora abriram lá em tal lugar, eu vou ter que fazer escola agora. Sim, irmão, então a pergunta não é o que está acontecendo com a minha geração, é por que eu ainda não entendi o que está acontecendo nessa geração. Essa é a pergunta que você tem que fazer: por que eu não estou entendendo, Senhor? Porque se você fosse Isabel, com o coração talvez que você tenha hoje, você olhar para a barriga de Maria: oh, parabéns, está grávida, né? Mas Isabel não falou isso. Isabel falou assim: que honra! É o Messias que está ali. E ela com João Batista na barriga, né? Olha que coisa linda. Irmãos, que história maravilhosa. E aí eu queria dizer um negócio que eu achei muito interessante, que ela entendeu, Isabel entendeu, o que 33 anos depois, quando Jesus morreu, todo mundo já viu Paixão de Cristo, não era para saber da Bíblia, mas eu vou pegar o filme como exemplo. Viu Paixão de Cristo, no final acontece um terremoto, o céu escurece. Amém, irmãos? Viram no filme? Depois confere com a Bíblia, vai citar, né? Mas o céu escurece e tem um terremoto, é verdade isso. E o véu do templo, o véu que dividia a humanidade do Senhor, ele foi rasgado. Eu não sei quem é que lembra dessa cena, foi rasgado. E aí se especula o que os sacerdotes, o que os mestres, o que os rabinos, naquela loucura, o que eles iam fazer agora que o véu foi rasgado. E dizem os teólogos que eles saíram: corre, vamos costurar, porque eles não tinham entendido ainda que agora se abriu um caminho, não precisa mais de intermediário. Lá em Hebreus diz que nós podemos entrar confiadamente na presença de Deus pelo novo e vivo caminho. Ela entendeu isso 33 anos antes, Isabel entendeu. Irmãos, se você buscar a presença do Senhor, Deus vai te revelar coisa que vai acontecer daqui 30 anos, 40, 50, você vai entender pelo Espírito, você vai entender, o véu se rasgou,
fariseus, saduceus não entenderam, os mestres da lei não entenderam, Nicodemos teve dificuldade para compreender o que Isabel entendeu no Espírito. Por isso que naquele dia, pessoas vão dizer: eu expulsei em Teu nome, Senhor, eu falei em Teu nome, eu tive igreja, eu Te servia, eu levantava a mão, eu vinha para a igreja, eu cantava, eu fazia tudo, e o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, porque se não for no Espírito a obra, se não for a conversão no Espírito, não adianta nada. Não venha para a igreja como você vai ao supermercado, como você vai para um clube, como você vai fazer compra. Não, irmãos, não chega mais atrasado. Como que você pode chegar atrasado numa audiência com o Senhor? De duas uma: ou você realmente não tem reverência nenhuma, ou você não acredita que o Senhor está falando nesse lugar. De duas uma, escolha qual das duas você quer. Ou você entende que Deus está falando aqui e escolhe chegar atrasado de qualquer forma, ou você não acredita que é trabalho espiritual e de Deus. Você acredita que é um trabalho humano e que é um clube social. Então semana que vem, venha cedo, dobre o joelho e ore, porque você não está agradando a mim nem ao pastor. Venha cedo. Olha só, nós temos cadeiras vazias aqui, sabe o que? De novas pessoas que poderiam se converter? Não, de pessoas que ficaram em casa fazendo sabe-se lá o que, porque Deus não é a prioridade da vida deles. Deus não é a prioridade. Vem da forma como quer, vem quando quer. Por quê? Porque ainda não tiveram um entendimento de quem o Senhor é, porque ainda não tiveram a revelação de quem nós estamos servindo. Olha só, a reverência de Isabel, de um menino que nem tinha nascido, mas ela já considerou: que honra tenho eu de estar perto. Eu senti um pouco dessa honra quando eu vi as crianças vendo o anjo. Então para mim, meu Deus, eu não vi, mas só dele já ter chegado perto, oh Senhor, que honra. Então imagina só Jesus. E deixa eu revelar agora para vocês: Jesus está aqui. Não, qual vai ser a tua reação? Eu vou dizer de novo, aí você vai fazer a reação que você quiser. Jesus está nesse lugar. Pode orar, pode gritar o que você quiser gritar, pode honrar Jesus, pode honrar o nome dEle. Se você crê que Ele está aqui, honre o nome dEle. Vamos, levante a sua voz se você crê no Senhor. Levante a sua voz e honre ao Rei. Nós te honramos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Nos dá o coração de Isabel, de Maria, de Zacarias, Senhor. Nos dá o coração que esses servos tiveram, Senhor, de reverência, de amor, de justiça, de saber viver o que o Senhor tem para a nossa geração. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero aquilo que está preparado para mim. Eu quero sobre a minha vida. Me trata, Senhor. Derrama sobre mim, trata o meu coração, me enche com o teu Espírito, me dá sensibilidade, Senhor. Me dá sensibilidade, Senhor. Abraça a pessoa que está do seu lado e você vai orar por ela por um tempo.
Vamos, eu vou dar 1 minuto, 2. Comece a orar pelo teu irmão, para Deus diga assim para o Senhor: encha o meu irmão com teu Espírito, Senhor. Encha o meu irmão com teu Espírito, Senhor. Tira a gente desse nosso mundinho, tira a gente da nossa carnalidade, tira essa igreja, tira o meu irmão, Senhor. Tira o meu irmão, Senhor, da carnalidade, Senhor. Tira o meu irmão da frieza espiritual, tira o meu irmão, Senhor. Não deixa que ele perca o mover da nossa geração, não deixa que ele perca, não deixa, Senhor. Ora para que Deus acenda o fogo na vida do teu irmão, ora para o Senhor acender o fogo. Nós precisamos do fogo do Espírito, senão essa obra, ela não anda, essa obra não anda sem o fogo do Espírito. Oh Senhor, tens meu coração e toda a minha afeição. Cante, Tens meu coração, cante isso. e toda a minha afeição. Tu és Pode baixar as mãos. Eu só quero fazer uma pergunta que a gente tem que fazer sempre que a gente está reunido, para nós não perdermos a oportunidade. Queria convidar, se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, que ainda não tomou um passo para andar com Cristo, para conhecer esse Deus que a gente falou nessa noite. Se você quiser conhecer mais do Senhor, você quer saber quem é esse Jesus, levante sua mão para que a gente possa orar por você. Levante sua mão bem alto para que a gente possa orar por você. Se você tem esse desejo, irmão, levante sua mão bem alto. Amém? Não estou vendo direito. Se tiver alguém. Todos aqui já aceitaram a Cristo? Tem um. Amém? Pode vir aqui à frente então, nós vamos orar. Pode vir aqui à frente, amém? Nós vamos fazer uma oração. Se tiver mais alguém também, vem aqui à frente. Amém? Tudo ok aí? Tudo ok? Ah, tá, estava adorando, é bom. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus? Irmãos, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Portanto, levante suas mãos para cá. Nós vamos fazer uma oração. Vira para cá, irmão. Aqui, ó. Qual é o seu nome? João. É?
pai do Renatinho aí, ó. Amém? A família está crescendo. Vamos orar. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, Senhor, colocando a vida do João na sua presença. Nós oramos, escreve o nome de João no livro da vida, e que ele venha te conhecer, e que ele venha ser um grande adorador na tua presença. Em nome de Jesus, nós recebemos o João nessa grande família que é esta igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Parabéns, meu irmão. Levante suas mãos bem alto. Que o Senhor te abençoe nessa semana. Que Ele te dê uma semana rica, abençoada. Uma semana que você vai buscar a presença dEle. Uma semana de oração, de leitura da palavra. Uma semana de proclamar o Evangelho de Jesus em toda a cidade. Uma semana de colher aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu oro e abençoo. Vai ser uma semana intensa, incrível, em que Deus vai operar milagres na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Semana que vem, domingo, não falte ao culto, porque tem palavra profética para a sua vida. Amém? Estamos despedidos na paz do Senhor.